ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. E hoje vamos contar a história do primeiro acidente de um jato brasileiro, ocorrido em 1962. Trata-se do voo Varig 810, uma rota que ligava o Rio de Janeiro a Los Angeles, nos Estados Unidos, com algumas escalas no caminho. E foi justamente na primeira delas, a parada em Lima, no Peru, que o voo foi abruptamente interrompido quando o avião se chocou com o pico La Cruz, matando todos os 98 ocupantes da aeronave. Além da tragédia, o acidente também revelou o financiamento cubano ao movimento guerrilheiro no Brasil. Venha entender essa história com a gente. Que loucura! Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro nós temos o siteguy.dev. Se precisar de um site novo, um aplicativo maneiro, ou mesmo só está querendo dar uma melhorada no site que a firma já tem, colocar uma lojinha esperta lá, fale com o SiteGuy. Eles são nossos parceiros no site do podcast e podem te ajudar também, seja com um servidor mais seguro ou com diferentes tipos de desenvolvimento. É só entrar em siteguy.dev que eles falam com você. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Nero Reale Primitivo de Manduria DOC 2021. Um vinho italiano marcante, intenso e extremamente aromático, perfeito para ser combinado com pratos condimentados, carnes bovinas e assadas. E ele está por R$ 129 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, vamos lá. O voo Varig 810 era uma verdadeira maratona. Decolava do Rio de Janeiro, indo até Lima, no Peru. De lá, voava até Bogotá, na Colômbia. Outra parada era na cidade do México. Só da capital mexicana que ia direto para Los Angeles, na Califórnia, o destino final. Um verdadeiro rolê. Pinga, pinga. No dia 27 de novembro de 1962, o voo 810 estava programado para deixar o Galeão, no Rio de Janeiro, por volta da 1h da manhã. O avião era um Boeing 707 com prefixo PPVJB, aeronave relativamente nova adquirida pela Varig um ano antes. E esse voo estava sob o comando de Gilberto Salomone, um experiente piloto da Varig. O voo decolou normalmente por volta da 1h da manhã com 98 ocupantes, 87 deles passageiros e 11 tripulantes. O voo seguiu seu curso natural em direção a Lima, no Peru. Às 3h09 do horário local, Lima está 2 horas atrás do horário de Brasília, e já se aproximando da capital peruana, o voo 810 estava a 36 mil pés e solicitou permissão para descida na pista 33 ao comando do aeroporto Lima Callao. O procedimento foi negado pela torre, que avisou que um DC-6 havia decolado e estava mais baixo que o Boeing da Varig. Os dois deveriam se encontrar por volta das 3h13 sobre o aeroporto de Pisco, então, para evitar a colisão, o Boeing foi mantido na mesma altitude. Após passar pelo aeroporto de Pisco, o Varig 810 foi autorizado a descer. E aqui começam os pequenos detalhes que levaram ao acidente. A carta de navegação da Varig indicava que após Pisco, o aeroporto de Lima seria atingido em 23 minutos. Mas na verdade o tempo exato é de 16 minutos. Portanto, o Boeing, ao chegar sobre a base aérea de Las Palmas, ainda estava a 12 mil pés, o que tornava o pouso na pista 33 do aeroporto de Lima impossível. Estava muito alto e faltavam somente 10 km. O controle de voo então sugeriu a Gilberto que ele fizesse um giro de 360 graus sobre Las Palmas para continuar sua descida. Basicamente dar o famoso balão, no linguajar automotivo. Porém, essa manobra faria com que eles tivessem que usar o pouso por instrumentos, o ILS. Só que naquela época, o equipamento de ILS era muito caro, então os aeroportos não eram equipados com eles em todas as pistas. No caso de Lima, o ILS estava na pista 15 e não na 33. Então, para o pouso funcionar, o piloto era obrigado a fazer o que é conhecido como back course, que basicamente sintoniza a antena da cabeceira oposta para orientar a descida. Até aí tudo bem, mas na época o procedimento era considerado complicado porque, pelos instrumentos disponíveis nos aviões, a leitura de dados era invertida. Tem explicações técnicas detalhadas disso, mas vou super simplificar para facilitar o entendimento e até porque eu também nem sei se conseguiria explicar tecnicamente direito.
Grosso modo, quando você está num back course, se o instrumento do avião aponta que a pista está à direita, você deve virar para a esquerda. É quase como pilotar num efeito espelho. Que coisa absurda. Isso porque o sinal da antena está vindo de um lado e você tem que pousar de outro. Ou seja, tem de inverter. Numa aproximação normal, o avião também recebe a informação de desvio vertical. Na back course, não. Vinha somente a informação da direção. Mas tem mais complexidade nessa manobra, mas basicamente, para entender, você tem que ler ao contrário. E nesse caso, né, como você não tem a direção do desvio vertical, você tem que ajustar a rota também na mão, né? E no caso do Varig 810, a situação normal, ele deveria manter o curso de 327 graus para pousar, no sentido da pista 33. No back course, o curso deveria ser de 147 graus, sentido pista 15, onde estava o ILS. Então você entendeu a treta aí do piloto? Não entendi nada. Eu teria caído com esse avião facilmente, porque eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando. Se me falarem que é para eu ir para a esquerda, quando me falaram para ir para a direita, já danou-se. Pois é. Entendeu? Assim, sem condições de ter esse tipo de atitude especular. Bom, basicamente, Gilberto estava seguindo tudo direitinho. Ele deveria fazer a curva solicitada até chegar ao ponto de alinhamento e daí seguir para o aeroporto. A questão é que ele estava com a rota errada, de 333 graus, e passou batido pelo ponto de interceptação, de onde iria fazer a descida. Outra coisa que ele deve ter errado também é o grau de aproximação, mantendo a original de 327 graus, ao invés de inverter, que seria 147. Isso explica porque o avião continuou descendo normalmente. Outra coisa importante é que o modelo da Boeing ainda não tinha um aviso de aproximação de terreno. Basicamente, o Varig estava descendo à direita do aeroporto no escuro total, e assim sendo, acabou por se chocar com o Pico La Cruz, uma montanha solitária de 750 metros a 20 quilômetros do aeroporto. O avião explodiu na hora, praticamente desintegrando-se, matando todo mundo a bordo. Acidente de avião é sempre uma coisa tão absurda e triste, né? É tipo... Sim, isso daí foi completamente absurdo. A investigação do acidente ficou a cargo das autoridades peruanas, mas não tinha muito o que fazer. As poucas peças recuperadas não indicavam falhas. Na época, a caixa preta não registrava todos os dados do voo, então a conclusão final foi mais na base da hipótese do erro da tripulação, que era a única que encaixava. O estresse da situação de pouso em back course pode ter levado o comandante Gilberto a errar os dados. Edu Michel, o copiloto, estava em contato com a torre de controle o tempo todo, não revisando o que Gilberto estava fazendo. Ele, inclusive, estava dando a posição do avião para o comando quando a mensagem foi interrompida pelo impacto. E o fato é que isso se deu em 1962. Hoje não há mais back course em uso, afinal os equipamentos evoluíram, há sensor de aproximação de terreno nos aviões, a gestão de cockpit melhorou muito e o tráfego aéreo tem muito mais elementos para monitorar um avião e saber sua posição exata. Ainda bem. Mas antes de terminar essa história, deixa eu contar aqui como foi que eu descobri ela. Finalmente comecei a ler aquela série de livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura no Brasil. Muito para caçar histórias paralelas, não tão detalhadas no livro, para futuros episódios. Olha como o Danilo faz pesquisa. Viu? E foi logo no primeiro volume, o Ditador Envergonhado, que fica sabendo dessa história do acidente do Varig 810. E por que esse acidente estava num livro sobre ditadura? Porque a bordo do avião estava uma comitiva de Cuba, que estava no Brasil participando de um congresso sobre agricultura. Nos destroços foi encontrada uma mala diplomática dos cubanos com 3 documentos. Uma carta de um guerrilheiro brasileiro, uma análise militar da inutilidade estratégica das fazendas compradas no mato e, finalmente, uma exposição feita por 2 militantes que denunciaram à embaixada a desordem do MRT. O MRT era a sigla do Movimento Revolucionário Tiradentes, parte da Liga Camponesas, que era financiada por Fidel Castro e que tinha como objetivo comprar terras no interior do Brasil, em Goiás, para criar campos de treinamento de guerrilheiros. Uia, olha só, isso foi antes da ditadura militar. Isso foi. E esses documentos caíram na mão do governo brasileiro, ainda sob comando de Jango, e criou um alvoroço nos milicos. Carlos Lacerda atacou os guerrilheiros, contando que havia prova de infiltração do governo de Cuba no Brasil. Paraquedistas foram mandados lá para desbaratinar a guerrilha e só encontraram guerrilheiros mortos de fome. Mesmo assim, isso ajudou a colocar lenha na fogueira dos milicos, que já conspiravam contra Jango e alimentou a paranoia cubana e comunista. Bem, essa foi a história de hoje do acidente do voo Varig 810. E aí, Camila, já conhecia? O que você achou? Nunca tinha ouvido falar nada nem perto disso. Também não sabia que tinha sido desbaratada uma tentativa guerrilheira cubana de infiltrar pessoas em Goiás. Eles estavam comprando fazendas em lugares isolados em Goiás para treinar guerrilheiros, mas basicamente assim, as pessoas chegavam lá para fazer parte da guerrilha e só tinham
farinha pra comer. Entendi, então não tava com uma boa estrutura. Não tava funcionando direito. Entendi. Porque isso era parte de um plano que o Fidel tinha de criar guerrilhas no interior da América Latina, né? Ele queria replicar Os militares isso. estavam certos de tentar lutar contra a ditadura cubana, que estava Olha aí. tentando se infiltrar no Brasil e transformar. O perigo vermelho era real. Então. Era real. Na verdade, assim, Cuba, de fato, queria fazer várias revoluções na América Latina, né? Claro. Mas deu tudo errado. Mas também não tinha a menor condição. Enfim. Não tinha. E agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim, senhor. Ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Recadinhos. Camila, se alguém aí tiver documentos cubanos para revelar e quiser contar pra gente, como faz? Quiser contar especificamente pra gente. Pra gente, né? Porque... Entendi. Então manda pra contato@muitopior.com.br e aí você pode saber, a gente vai analisar esses documentos cubanos importantes e divulgar. Ou você pode também mandar uma mensagem pelo Facebook, Instagram, Twitter, deixar um comentário no YouTube. Eu não acho bom deixar um comentário no YouTube falando que você tem documentos cubanos. Perigo. Ou no Spotify também. Você pode deixar um comentário, mas também não aconselho. Acho melhor você mandar direct message. É melhor. Ok? Mas acho que esses são os caminhos pra você falar com a gente. No site também. Pode mandar um comentário no site. Maravilha. E nos recadinhos lá a gente tem a nossa Elenara Stein, do nosso núcleo de Sauerkraut, que ela, no episódio da Nossa Senhora, ela falou que foi uma vez em Aparecida, no início dos anos 70. Era a igreja velha ainda, e o que mais a impressionou foi a sala do ex-votos. Era uma infinidade de membros de ser expostos, uma coisa assustadora. Ela nunca pesquisou sobre esse costume, e acha que tem origem portuguesa. E depois ela lembra de uma novela da Globo sobre a história da estátua. Esses ex-votos que na verdade é que o cara vendia lá e depois botava de novo no comércio e vendiam de novo e faziam reciclagem de perna e de cera, etc. E aí também outras coisas lá no Facebook, o Renato Alves curtiu nossa postagem sobre o episódio da Nossa Senhora. No Instagram também a gente teve a Roncone04, a Letícia Brosa, Michele Magalhães, a Futura Diva, Céfio Souza, Cassala, o Banheirão Podcast, o Ricardo Cravo, também sempre manda coisa pra gente, Tom do Pinho Oficial, o Cláudio M. Santos 28, Carolina Lara, Chimp Literata, Osimandia Shelley e a Helenara, que eu já falei aqui, né, também. Lá no Spotify, a Miriam falou que ela pensou que conhecia, né, a história da Nossa Senhora, mas depois do nosso episódio ela descobriu que não sabia da missa à metade. E ela gostou muito. Muito bom o trocadilho. Tem mais um comentário do Spotify. Qual é? A Carla Fernanda Oliveira falou: Oi, estudei 11 anos na escola católica e não sabia isso tudo. Obrigada pelo excelente trabalho. Não perco nenhum episódio. Escuto desde o começo. Abraços. Aí, ó, as escolas católicas estão falhando, hein? Elas não vão contar que, um padre tentou transformar a santa numa coisa mais branca do que era. Eles não vão contar esse tipo de coisa. Na aula de religião. Não vão, Danilo, não vão. Lá no Twitter a gente também teve interações do Marcos e do Cláudio Schubart, também é outro elo do nosso núcleo Sauerkraut. E lá no YouTube o Charles de Castro mandou um: Fala rapaziada, seria possível um episódio sobre o Homem do Sapato Branco? É o segundo que pede, hein? Pelo jeito é um pedido do povo. O pai do sensacionalismo na TV brasileira. Um abraço de Belo Horizonte pra gente. Beijo. A Cariga, ou Cariga, falou que estava há tempos procurando a música entre 22 minutos e 20 segundos e 22 minutos e 50 segundos no episódio do Febrônio. E eu vou dizer pra você, que eu já postei pra você lá a resposta. Na verdade é uma música sem autor definido, mas que ela foi descoberta por Mário de Andrade nas suas pesquisas sobre o Brasil. É o Cariga mesmo. O Cariga. Que ele ficou grato. Nossa, bastante específica. A pessoa gostou realmente de uma melodia de 30 segundos no meio de um episódio que tem uns 3 anos já. Achei curioso. E lá no nosso episódio do Inferno Verde, o Flávio Gomes mandou várias bombinhas. Eu não sei se isso é positivo ou se isso é negativo.
Acho que é positivo. Será? Eu tô num momento positivo. E a Andréa Cubas falou que não é que a história da nossa padroeira é puro suco de Brasil, e que ela adorou o episódio. E olha que ela é ateia. Eu achei também, eu não tava esperando, assim, quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei curiosa, e aí eu comecei a ler o livro e eu comecei a achar tão inacreditável que eu falei, gente, eu tenho que fazer um episódio sobre isso. A gente normalmente não faz episódio sobre Santos, né? Mas achei que valeu. A gente fez sobre uma estátua, né? É, sobre uma estátua. E também, no nosso e-mail, veio um e-mail grande do Giancarlo. Giancarlo, ele Tava sumido. tava sumidíssimo, o Giancarlo. A gente tava sentindo muito a sua falta. O Giancarlo, ele comentou, ele fez uma sequência de comentários. Ele comentou sobre o Lunário, o episódio do Lunário, que ele achou curioso. E ficou imaginando imagina se a gente vivesse sobre esse tipo de conhecimento. É, tem gente tentando fazer isso voltar aí, né? Tem. E o episódio do Rock Brasil BR, ele achou perfeito. Ele acha que a gente precisa fazer mais episódios musicais, que ele escutou com uma playlist ao fundo. Olha ali. E ele perguntou se a Generalíssima do Brasil foi difundida pelos milicos. Pera, essa ele não esperava. Olha só, que loucura. É verdade, a Generalíssima do Brasil. A gente tem uma santa que é generala. Ora. General. Mas assim, no mais, ele comentou também sobre a vida dele. E ele falou que a tia Márcia, ele colocou a tia Márcia dele, a tia Márcia Giancarla, A tia Márcia. pra ouvir o episódio do Rock Brasileiro e ela adorou. E aí ele pediu pra gente mandar um recadinho. Diga, tia Márcia, seu sobrinho Giancarlo te mandou um abraço. E nós também. Então, tia Márcia, Giancarlo te mandou um abraço. Um beijo. E é isso. Tem mais algum recadinho separado por aí? Não tem mais, não. Então semana que vem a gente tá de volta. Um beijo, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.